Ui, que bom, você estava ali no Adri Rendac e conseguiu chegar aqui. Legal, eu vou abrir aqui a sala, já vou chamar a nossa convidada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e falar que essa conversa, ela vem de uma palestra que seria a nossa palestra no curso presencial do mês passado, de março, do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, que é uma palestra que faz parte do currículo de preparação dos pais que estão inscritos na Justiça para a adoção. Como nós estamos, por conta dessa pandemia, isolados, e nós reunimos normalmente mais de 100 pessoas numa sala, além dos voluntários que trabalham lá, nós cancelamos esses encontros presenciais por uma questão de prevenção de saúde. E não sabemos quando poderemos retornar a esses encontros que fazem parte do processo tão importante para os pretendentes à adoção. Os pretendentes à adoção são aquelas pessoas que vão até a Vara da Infância e da Justiça, ao Fórum de Suas Cidades, se inscrevem judicialmente nos processos para receber seus filhos através da adoção. Dentro desse processo de preparação, eles são obrigados, dentro do processo, a participar de alguns encontros. Isso depende muito de cada cidade, cada vara, cada estrutura que o judiciário tem. Em Curitiba, os pretendentes precisam participar de 9 encontros. Cada encontro, eles recebem um carimbinho de presença e é com esse documento que eles dão entrada no cartório, que o Ministério Público autoriza eles a estarem habilitados para participar do processo e aguardar a chegada dos seus filhos. Esses encontros acontecem com palestras, com depoimentos de famílias adotivas e é um pouquinho do que a gente vai compartilhar hoje aqui com vocês. O nosso tema do mês passado seria com a escritora Alia Paulive, que é mãe pela adoção, avó pela adoção. Ela tem uma história incrível dentro do processo da adoção nas últimas décadas. Ela é fundadora do Grupo de Apoio à Adoção Consciente, a organização que hoje eu, como voluntária, sou presidente. E ela vai trazer um tema, gente, que não é um tema fácil da gente tratar, não. O tema é adoção e sexualidade. Eu vou convidar aqui a Alia para entrar nesta nossa conversa. Deixa eu só procurar a Alia aqui. Enquanto isso, eu deixo aberta aqui a sala para que vocês possam fazer perguntas. E algo bastante importante, assim, nós enviamos esses convites todos, nós enviamos eles para os pretendentes, para as famílias que estão se preparando. Eu gostaria de saber se você recebeu esse convite, pelo e-mail, pelo nosso mailing, se você é um pretendente aqui da nossa região, para a gente saber qual o alcance que nós tivemos. Enquanto vocês estão aproveitando, também para a gente saber se a gente repete essa palestra na sequência ou se a gente mantém ela aqui no online. Convite encaminhado para a Alia Paulive, aguardando ela entrar aqui na nossa sala. Enquanto isso, aguardo aqui as perguntas de vocês podem mandar perguntas, podem deixar os comentários de vocês. E a gente vai seguir esse bate-papo durante 40 minutos. Quero agradecer a presença de quem já está aqui. Tem representantes de grupos de apoio do Brasil que estão aqui também. De repente, Mãe de Dois é um perfil que legal, vou compartilhar com meus seguidores que estão na fila de adoção. Muito obrigada, agradeço por esse gesto de compartilhar com as pessoas. O que a gente quer mesmo nesse período é justamente que as pessoas, elas que estão em casa, que não estão podendo participar de forma presencial desses encontros, que elas estejam com a gente aqui, recebendo um pouco desse conteúdo de apoio e de preparo nesse período tão difícil que a gente está vivendo, desse isolamento. Então a gente quer trazer esse abracinho aqui online para vocês. Já aguardando só a Alia entrar. Alia, convite enviado. A Alia já está com a gente aqui na live. Enviei o convite, aguardando a Alia aceitar para entrar aqui para começar essa nossa conversa.
E o tema de hoje, que será tratado com a escritora Alia Paulive, é adoção e sexualidade. Vocês vão entender por que um tema que não pode estar fora do nosso currículo de preparação dos pais. Tô recebendo um monte de mensagem aqui junto, enquanto a gente está aqui na live. E quero agradecer quem estava ali no perfil Adri Rendac, que é meu perfil pessoal. Eu fiz uma chamadinha lá para o pessoal que tivesse interesse em saber um pouquinho da adoção. E eu tô vendo várias pessoas aqui na sala. Alexandre está aqui com a gente. João Carlos, psicólogo, obrigada pela presença. O grupo de apoio GAD está aqui com a gente. Clarice, Adriano, Carol, Andressa, obrigada. A Cristiane, que é a nossa vice-presidente do grupo de apoio à adoção consciente, que tem uma história incrível. Ela é a mãe de 7 filhos, 4 pela adoção. A gente vai trazer essa história ainda aqui em Cris, de depoimento para compartilhar com as pessoas. A Alia Paulive já entrou na nossa sala, só estou aguardando ela aceitar aqui o nosso convite. Quero saber como que vocês estão dentro dos grupos de apoio, todo mundo parado, mas como que vocês estão acessando as pessoas? Nesse momento eu vejo assim, a gente recebe muita mensagem dos pais que estão ansiosos porque no processo de adoção, cada carimbinho de presença numa palestra presencial vale como um pedaço da credencial para estar habilitado. Em Curitiba, o pretendente precisa participar de 9 encontros com carimbo de presença, para que possa entregar os documentos no cartório e assim o Ministério Público avaliar tudo aquilo e dar o que eles chamam de habilitação aos pais. Ele está habilitado ao processo de adoção. Ele pode então estar inscrito no cadastro e começar a esperar seus filhos. Então veja que esse período que a gente fica sem as palestras, os pretendentes ficam sem os carimbos. Então, por isso a gente se colocou à disposição aqui através do perfil da Adotaré, que é o meu perfil que trabalha a adoção, para que os pretendentes, mesmo não tendo o carimbo nesse momento, que eles tenham pelo menos o suporte e que a gente possa trabalhar os temas de apoio nesse período de preparo. Então, para que a gente possa aproveitar esse período de isolamento, esse período com todo mundo mais em casa, para se preparar. E se preparar no grupo de apoio, se preparar para adoção, é ler, é ouvir, é participar de palestra, é conversar com pessoas que façam parte do processo. E é o que a gente está fazendo aqui. Vou mais uma vez mandar um convitezinho ali para a Alia. Mais cedo, ela estava com uma dificuldade de acessar aqui, mas ela está dentro da live. Dona Alia, estou mandando para a senhora, mais uma vez, o convite. Convite encaminhado. Aqui está. Por mais ou menos uns 35 minutos, 40, nós estaremos aqui. Você pode mandar a sua pergunta. Estou aguardando a sua Alia Paulive se conectar. E quero saber se você é pretendente, de qual região você é. Olha só, a Eliane Meyer falando que eles receberam via e-mail. Estou aguardando o relatório da psicóloga. Que bacana! Ana Bacarolo, nossa voluntária. Tem uma história incrível também, a Ana. Ela é do grupo de apoio à adoção consciente em Curitiba e ela fez uma adoção que a gente chama via busca ativa. Ela soube dos filhos através de grupos de WhatsApp que fazem esse trabalho de busca ativa. Outro trabalho de busca ativa que nós fazemos dentro do grupo de apoio à adoção consciente é via aplicativo A.dot. Se você já é habilitado, já concluiu o processo de adoção, você pode baixar o aplicativo A.dot em adot.org.br e você recebe uma senha de acesso alguns dias depois e você pode visualizar vídeos e fotos de crianças e adolescentes em 4 estados do Brasil que estão disponíveis para adoção. Legal, né? Esse também é um trabalho que a gente faz de busca ativa. Recebi do grupo de apoio à adoção do Paulista Pernambuco. Visto?
Que legal. A Alia Paulive está aqui. A Alia, encaminhei o convite para vocês. E estou aguardando. A senhora está aqui na sala com a gente. Temos aqui, ó, a Dani, soube pela Eliane da comarca de Teresópolis. Nós disponibilizamos nos nossos grupos de WhatsApp os convites para todo o Brasil. Que alegria receber vocês aqui. Estou no cadastro de adoção, estou em João Pessoa. Puxa vida, que bom. Giana, já está habilitada ou ainda não? Grupo de Apoio à Família do Coração, de Sete Lagoas, Minas Gerais, também aqui com a gente. Grupo de Apoio de Salvador, Bahia. Olha só, Tom Santos recebeu o convite através do Grupo de Apoio de João Pessoa. Muito obrigada por compartilharem. Vi no Instagram, estou assistindo todos os filmes sugeridos pelo Grupo de Adoção. Outro canal bem interessante para vocês terem sugestões de filmes. Nós fazemos lives lá também semanalmente. Tem um conteúdo muito, muito bom para preparação. É Angaad. Vou escrever aqui para vocês. Angaad Adoção. Underline adoção sem acento, sem cedilha. A Angaad é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que produz, que dá suporte para os grupos de apoio no Brasil inteiro e que produz um conteúdo maravilhoso para quem está se preparando. Agora sim, vou mudar mais uma vez para a Alia. Enviando. Adicionando a área. A área ela não está conseguindo participar aqui com a gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ela, eu sei que ela não está sozinha na sala, eu vou pedir para que a Alia me passe um outro endereço para que eu possa adicioná-la via outro endereço. Eu sei que o Leocádio está com ela, que também é o nosso voluntário, e aguardo que ele me mande o endereço dele aqui para que eu adicione, para que a Alia entre pelo endereço dele, então. Ainda não começou, gente. Deu! Finalmente! Desculpa, só um pouquinho. Foi difícil, mas cá estamos nós. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Que alegria! Com a gente, que coisa boa. Eu já estava indo lá no WhatsApp para pegar um outro endereço para fazer um convite para a senhora pelo outro endereço. Mas que bom, satisfação ter a senhora com a gente aqui. É um prazer. Esse Oi. tema, dando aqui para o pessoal, era o tema da palestra que a senhora daria de forma presencial mês passado no Grupo de Apoio à Adoção Consciente aos Pretendentes, mas por conta dessa situação toda de segurança que a gente está evitando os encontros, nós cancelamos, infelizmente, Sim. o mês passado, mas achamos que seria uma forma de estar em contato com os pretendentes, com as pessoas que estão sempre com a gente, de forma online. Mas ele não é um tema fácil, né, dona Alia? Não, é um tema delicado, mas é um tema apaixonante. A minha ideia, Adriana, é conversar com os pretendentes a atenção que eles têm que ter com a criança quando eles recebem um filho. Que cuidados, o que observar em relação à sexualidade. Lembrando que sexualidade é aquilo que a gente é. É a nossa conduta, é o nosso jeito de ser, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de viver. E lembrando também que sexo é uma energia. As pessoas entendem o sexo como sendo um ato sexual. Não é por aí. O sexo é uma energia pelo qual você se sente homem ou mulher. É aquilo do masculino e do feminino. Então, você vai receber um filho. Vamos supor que você... Posso ir falando? Ou você vai perguntar? Tá bom. Você vai receber um filho de diversas idades. Suponhamos que ele seja pequenininho. Geralmente, na maternidade, quando o menininho nasce, o pediatra já observa os genitais, vê se tem fimose, vê se tem algum problema ligado aos seus genitais. Mas sempre é bom que o pediatra observe. O que é fimose? É uma pelezinha que cobre a ponta do pênis. Embaixo dessa pele existe uma massinha branca que se chama esmegma. Essa massinha tem que ser higienizada diariamente. Então, o menino que tem fimose, aquilo vai se acumulando, dá coceira, dá irritação, dá prurido, e é bom que se observe isso.
Outra coisa no menino, que deve ser muito observado pelo pediatra e pelos pais, seria a presença dos testículos na bolsa escrotal. Porque os testículos, na vida embrionária, eles se formam dentro do abdômen. Eles têm que descer no final da gravidez, descer para o saco escrotal. E muitas vezes isso não acontece. E isso é importante que se veja, porque o testículo precisa viver num ambiente menos aquecido, porque pode esterilizar a pessoa. Então, é um cuidado com relação aos meninos menores. Se for uma menininha que chegou, o que vai observar no genital dessa menina? Nós temos a vulva, que é o nome do órgão externo. Lembre-se que vagina é um órgão interno, a gente não enxerga a vagina, a gente enxerga a nossa vulva. A vulva tem os grandes lábios e dentro tem os pequenos lábios. Esses pequenos lábios podem ter aderência também. Seria uma espécie de uma fimose na menina. Mas tudo isso, em geral, já é visto na maternidade, mas não custa chamar atenção também para isso, né? Então, cuidado que os pais devem ter com o pequeno. E se for maior? Se for maior, em relação à sexualidade, tem outras coisas. Por exemplo, aquela criança que tem dores de crescimento. É um fator genético, que as perninhas vão crescendo, dói. Não é toda criança que tem dor de crescimento, mas tem. Então, incomoda na sua locomoção, nas suas brincadeiras, nas suas atividades. Então, é importante também que o pediatra seja consultado para verificar isso. Pode dar em menino ou menina. Não são todos que têm. Vamos continuando assim? Vamos continuando. Então, tá bom. O que mais que acontece com a criança maior agora? Entrada da puberdade. Entrada da puberdade é o momento de você conversar com seu filho sobre as questões da sexualidade. Só que, veja bem, para eu conversar com meu filho, eu tenho que estar de bem comigo mesma, com a minha sexualidade, com os meus sentimentos sexuais. Então, tem uma frase muito antiga de um escritor chamado Padre Charbonneau, que ele dizia: a educação que você dá para o filho passa pela tua educação. E é verdade, a minha educação influi. Como é que eu me sinto? Como é que eu tô? Que liberdade que eu tenho para falar com meu filho, com minha filha sobre o relacionamento, explicar para ele o que é. Eles perguntam: da onde que eu vim? Como é que eu entrei? Como é que eu saí da tua barriga? Então, são coisas que você vai ter que explicar. Quando é filho pela adoção, até é mais fácil, porque você não vai falar o teu comportamento, você vai falar o comportamento de outro, né? Mas é importante que se fale, é importante que se fale de forma adequada à idade e adequada à compreensão, à maturidade psicológica que essa criança tem. Porque ela tem que estar entendendo, né? Oi. Então, assim, a gente sabe que muitas crianças que estão abrigadas, elas estão abrigadas porque foram violentadas sexualmente. E esse é o motivo do abrigamento, do afastamento da família, e muitas vão para as famílias substitutas. Sim. Como se prepara e qual deve ser o preparo para o recebimento desse filho que tem um histórico de violência sexual no passado dele, independentemente da idade? Porque crianças pequenas também, infelizmente, sofrem isso. Bom, Adriana, esse é um assunto bem delicado. Eu não sou psicóloga, você sabe disso, mas é também um momento de buscar uma ajuda. Se os pais não têm como resolver isso, primeiro, na instituição. A instituição está sabendo o que aconteceu com a criança. Então, a instituição tem a obrigação de passar para os pais o que aconteceu, como aconteceu e o que foi tratado com essa criança, como que foi levada essa questão. E esses novos pais têm que acolher essa criança, têm que dar apoio, têm que mostrar que nem todas as pessoas irão violentá-la, nem todas as pessoas estão ali para magoá-la. E buscar a ajuda de um psicólogo, acho que é o melhor caminho. Fazer um trabalho terapêutica, e não ficar falando o dia inteiro nisso também. Porque enquanto mais você vai falando, você vai alimentando aquela ferida. Então, a ferida não vai desaparecer, ela vai ficar dentro. Nós temos a nossa história interior guardada, a criança vai continuar com essa história interior guardada, mas não ficar alimentando. Então, a ajuda terapêutica, eu acho que é o melhor caminho para os pais nesse momento. Eu tenho um comentário aqui da Renata, do Florescer, que também é nossa voluntária psicóloga, nossa voluntária, sua filha, que faz um trabalho maravilhoso.
gente também nesse grupo, no grupo de apoio à adoção consciente, e ela fala aqui, o autoconhecimento é importante sempre. Outro comentário dela, a violência de qualquer espécie cria traumas que precisam ser acolhidos e compreendidos. A gente sabe, né, Alia, que muitas devoluções acontecem justamente porque os pais não estão preparados para compreender e para acolher. Tem que acolher, o que a gente falou no começo, acolhimento e não ficar falando nisso. E buscar ajuda, é a melhor coisa, porque você tem que ter um amparo, porque nós não somos especialistas em tudo que acontece com o nosso filho. Nós cometemos erros também, então é importante buscar ajuda quando necessária, né? E também, às vezes, como forma de defesa, de solução daquilo, muitos pais acabam repreendendo, né? Repreendendo para tentar solucionar e acabam causando um outro problema na sequência, né? Mostrar para a criança que ela está vivendo de uma nova família e que nessa nova família ela vai ter respeito. Ela vai ser acolhida, vai ser respeitada, vamos ouvir aos seus sentimentos e vamos dar todo o apoio emocional necessário para essa criança. E como acontece aqui, a gente tem a participação do De Repente Mãe de Dois, e ela comenta aqui que muitas vezes os pais só descobrem essas questões do abuso pelas próprias crianças, porque com o tempo elas começam a contar histórias do que elas vivenciaram, né? E nessa hora, Alia, como estar preparado para esse momento, o momento em que as crianças começam a compartilhar as suas histórias passadas? Em primeiro lugar, ouvir. Ouvir sem interferir, ou deixar a criança falar, acolhendo, apoiando, ouvindo. Ouvindo, abraçando, sentindo aquela criança, fazendo com que ela sinta que ela tem teu apoio, e não que você não está condenando, você está acolhendo e apoiando. Eu acho que o caminho seria mais ou menos por aí. Nem todo mundo consegue colocar no perfil, lá quando a gente vai escolher qual é o filho que eu aceito. Nem todos os pais conseguem dizer que aceitam filhos que passaram por violências, como a violência sexual. Como se preparar para que isso não seja um trauma dos pais e para que eles consigam se preparar para essa dificuldade? Para esse momento, superar isso neles, né? Eu acho importante que os pais conversem muito com as cuidadoras, conversem muito com as técnicas da vara da infância, para ver o seu potencial. O que eu posso fazer? Até o que eu tenho suporte? Tenho que ver o meu suporte. E eu tenho que buscar apoio também. Então, o apoio não é só para a criança, o apoio também é para o casal, ou os adotantes, no caso, seja casal, seja solteiro, seja como for, né? Então, um momento bom também de você conversar com a criança sobre essas questões, seja menino ou menina principalmente, é quando você levar num ginecologista. Mas para isso a criança tem que ter uma certa idade. A primeira visita ao ginecologista de uma menina nem sempre é fácil, então a primeira visita pode ser simplesmente uma visita, ver o ambiente, ver como é que é a mesa ginecológica, os apoios, a conversa para ela ter confiança, entender que o profissional está ali não para olhar, mas para apoiar, para ajudar, esclarecer as dúvidas, onde ela vai aprender sobre anticoncepção, onde ela vai aprender sobre menstruação também, porque nem todas as mães sabem explicar para a filha como é que acontece esse fenômeno, né? O que é a menstruação, como conhecer seu ciclo menstrual, ter um caderninho, uma planilha para anotar o seu ciclo, a duração, para ela ir conhecendo o seu corpo, entender que ela tem um período fértil. Então, tudo isso vem a ajudar nas conversas, no caso de ter alguma dificuldade anterior vivida pela criança ou pelo menino, né? Então, sempre com apoio, sempre com ajuda, sempre com a mão estendida para acolher. Que é o que a Lídia Weber, escritora, pesquisadora, com nome reconhecido dentro da adoção em todo esse país, comenta aqui, está participando com a gente dessa live, dona Alia. Ela fala, precisamos sempre ajudar os pais. A Renata, do Florescer Adoção, que é um grupo de pós-adoção,
que trabalha com os pais a partir do momento que os filhos chegam em casa, nesse período de adaptação, ela fala também, ela é psicóloga. Depois de são formas de comunicação, os pais poderão ajudar o filho e perceber e sentir que agora ele está seguro. Eu acho que os grupos de pós-adoção é uma ferramenta indispensável para os pais. Infelizmente, muitos pais fazem a preparação, desaparecem. Depois que vem o filho, se envolvem com o filho, esquecem ou não acham que não precisam frequentar os grupos. O grupo é um lugar de entreajuda. A tua experiência é um espelho para mim. O que você fez, o que você viveu? Eu não sou a única que tem esse problema. O outro também tem. Como ele resolveu? Que ajuda que ele teve? O que ele buscou? Como é que foi solucionado? Como é que esse filho está vivendo hoje? Então, o grupo de pós-adoção é uma coisa bastante séria, importante, que os pretendentes deveriam ter mais atenção com isso, né? Para buscar esse apoio, essa ajuda psicológica Como Oi? a Renata fala aqui do Florescer, as crianças, elas contam suas histórias a partir do momento em que elas se sentem seguras. Todas as histórias que elas viveram, que elas vão começar a contar. A gente tem que estar preparado para, como a senhora falou, ouvir essas histórias. E também tem a participação aqui da Lúcia, que fala que tem que ter uma confiança com a criança e o adolescente. Como que cria essa confiança, dona Alia? Para criar confiança, você tem que estar disponível, né? Você tem que se doar inteiramente para a criança. Ele tem que sentir que ele é amado, que ele é aceito. Então, aceitar a criança como ela é, seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, para ele sentir que ele tem um ombro amigo ali, que ele pode confiar. E lógico que isso não vai acontecer hoje. Se eu não te conheço, como é que eu vou fazer confiança? Eu tenho que te conhecer um pouco mais. Eu tenho que saber da tua integridade, do teu jeito de ser, como é que você vai entender o que eu estou falando. Então, tudo tem um momento certo de acontecer. E tem uma coisa, a criança, ela fica pensando, ela elabora, e ela vem com a pergunta brusca. Aconteceu comigo, com minhas filhas, né, com perguntas inesperadas, assim, que pega a gente de surpresa. Então, esse pegar de surpresa é perigoso, porque você não está pronta para responder naquela hora. Então, por isso que na preparação é muito importante que você tenha informações amplas, informações de todos os educação. O pessoal fica só pensando como que o filho vai chegar, como é que é o período de convivência, como é que é a aproximação, como é que é isso, como é que é aquilo. Não, você tem que ver mais, você tem que ver a educação geral. Por isso, a frequência, as reuniões são muito importantes. Eu acho que o ponto alto das reuniões sempre são os depoimentos, porque eu, quase 50 anos que estou na adoção, quanto que eu aprendo com cada depoimento. Então, cada depoimento é uma lição de vida para nós. Então, eu reforço aqui o convite aos pretendentes. Logo, se Deus quiser, vamos ter vida normal e vamos ter muitas reuniões, muitos depoimentos, muitas histórias para a gente viver. E não ter medo do filho. O filho não é uma goza. Deixa ele perguntar. Se você não sabe, diga, olha, não sei, mas eu depois te falo, pode ser? Mas esse depois te falo, você tem que resgatar. Se você não resgata, você está fugindo da situação. Então, tem que resgatar, né? O que mais que a gente podia falar da sexualidade e adoção? Menino maior. A Vanessa tem um Como? comentário aqui, ó. A Alia, ela fala, os pais precisam estar perto emocionalmente dos filhos. Ela é psicóloga também. Vínculos afetivos, isso é tudo. Como a senhora estava falando, nós estamos nos preparando lá no grupo de apoio como pais, né? Nós já somos pais. O filho não chegou ainda, mas nós já nos sentimos pais. Só que o filho chega na nossa casa, nós somos completamente estranhos. Ele é retirado do ambiente que é dele de convivência, que é de conhecimento dele, e cai numa casa estranha, com gente estranha. Eles precisam ter o tempo para se sentir filhos também, né? Sim, precisa aprender a confiar, precisa aprender a conhecer, mas para isso você tem que se dar a conhecer. Você tem que brincar, as pessoas esquecem de brincar. Dá o brinquedo para a criança, ele que se vire com o brinquedo. Não, você tem que brincar junto. Brincando junto tem as conversas, brincando junto tem as expressões, tem o ganhar, tem o perder no jogo.
tem a frustração. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. Eu sou fã muito grande do brincar. Eu acho que brincar você une, brincar você aproxima, faz parte do desenvolvimento da brincadeira. Então, através da brincadeira, também você pode conhecer o teu filho. Eu sempre falo lá no grupo de apoio, quando você vai na instituição para conhecer teu filho, veja o que você vai levar só para aquele que vai ser teu filho e os outros. Então, levar uma atividade para fazer com todos e ficar de olho naquele que vai ser teu filho, né? Para você vendo as reações, como é que ele age dentro do grupo, como é que ele sente as coisas, qual é a raiva que ele tem, qual é a emoção positiva que ele tem. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. E lembrando que essa criança que vem para adoção, ela tem a sua história pesada. Ela não, muitas vezes não confia no adulto, porque o adulto foi um perigo na vida dela. Então, ela tem que aprender a confiar nesse novo adulto. Mas, para isso, você tem que se mostrar afável, tem que se mostrar acolhedor, tem que se mostrar alegre, presente. O toque, né? O toque é muito importante também. Embora tem crianças que tenham medo do toque, porque o toque, muitas vezes, ele apanhava, né? Então, tem que ir com jeito e sondando. Por isso, aquela aproximação, aquela convivência inicial, eu acho que tem que ser bem longa. Levar para casa não dá certo. Os pais ficam muito ansiosos, particularmente em dezembro. Dezembro eu acho muito perigoso, porque dezembro as técnicas entram em recesso, a criança está em férias escolares e fica uma sombra da mãe. A mãe está de licença maternidade, está atrapalhada e aquela criança o dia inteiro atrás dela, muitas vezes fica nervosa, fica irritada, porque perdeu a sua liberdade anterior. Ela não estava pronta para isso. Então, eu acho que a preparação para final de ano é muito mais importante do que no decorrer do ano letivo, né? Em relação ao que a senhora estava falando das surpresas, né? Que nós temos como pais estar preparados para as surpresas que acontecem com a chegada dos filhos. Aqui o perfil Mãe de Dois fala, né? Quem está habilitado tem que entender também que nem todos os casos de abuso e nem toda a história vivida, né, pelas crianças na instituição são de conhecimento até da própria equipe. Então, algumas surpresas desses traumas podem acontecer sim dentro de casa quando o filho chegou, né? E não é só o abuso antes da instituição. O que acontece durante a instituição também. Na instituição eles conversam, na instituição eles aprendem, na instituição tem o menor e tem o maior. Como é que é essa vida dentro da instituição? Porque as cuidadoras, por mais atentas que estejam, é impossível você vigiar 24 horas por dia o que acontece. Então, é muito importante, quando o pai vai buscar o filho, que ele converse muito com as cuidadoras. Como é que eles viviam? Como é que era a hora do banho? Tomava banho sozinha, banho junto? Havia toques, havia masturbação. O que acontecia dentro dessa instituição? Como é que era a hora de dormir? Tem um paninho, tem uma chupeta para o menor. Tudo isso faz parte da sexualidade oral, né? Do desenvolvimento das primeiras fases. O que fica isso para depois? Então, conversar muito com as cuidadoras. As cuidadoras, elas conhecem mais a criança do que as próprias técnicas, porque a técnica mais visita, mais o histórico, coisas assim. E nem sempre os técnicos têm condições de conseguir todo o histórico dessa criança. Muitas vezes passa batido alguma coisa que não é percebida, né? Então, os pais devem serem orientados sobre diversidade sexual, pois podem se deparar com esse tema na família. Sim, encarar naturalmente. Filho é filho, não importa como ele seja. E olha Vai só ser filho. A gente está aqui com a Angel. Ela é de Paranaguá, psicóloga, mãe de uma menina por adoção, tem interesse em montar um grupo pós-adoção em Paranaguá. Então, eu sugiro que você siga o Florescer. Renata, coloca aqui de novo o seu link para que vocês troquem ideias, e você pode também ter o suporte da ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, para esse trabalho, e já com a experiência maravilhosa que a Renata tem aí de tanto tempo em Curitiba, com resultados impressionantes, que dão um super suporte, muito suporte para o nosso trabalho no antes da adoção ali no grupo de apoio.
aqui acolher Mariporã participando, muitas famílias somem depois da adoção, e é justamente nesse momento que elas mais precisam de ajuda, porque, né, dona Ana, enquanto a gente está lá ouvindo, é uma realidade um pouco idealizada, né? A gente está sonhando junto. E quando cai na real mesmo do filho dentro de casa, é uma realidade um pouco diferente. E se a gente está preparado, a gente não sente tanto as dores da adaptação, né? A gente encara e vai em frente. Mas é justamente nessa hora que algumas pessoas se sentem acuadas e acabam devolvendo, né? Muitos pais, eles não buscam o pós-adoção porque acham que vão dar conta, porque é muito no começo, e a coisa vai indo, a bola de neve vai crescendo. Quando eles vão buscar ajuda, já está tão difícil para todos os lados que fica complicado. Então, quanto antes, melhor. Ah, não tenho problema nenhum, ótimo, não tem problema, vai lá aprender os possíveis problemas que poderão surgir. A vida é um mistério, nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora. Então, estar buscando informação, presença do outro. E o grupo de pós-adoção são reuniões que acontecem entre os pais que já adotaram. Pode ser quinzenal, pode ser mensal, cada um vê suas possibilidades, como a moça do Paranavaí quer fazer, né? Ver um espaço, um lugar de trocas, um lugar de conversa. Não é um lugar solene, não é um lugar que precisa um auditório, não é um lugar que precisa ter meios de projeção, de slides e tudo isso. É um lugar de bate-papo. É um lugar de conversa, é um lugar de trocar ideias. É um lugar onde eu vou me fortalecer. Eu vou me fortalecer para poder ser ajudada e, de repente, também ajudar o outro. Porque todos nós temos opiniões diversas, temos informações diversas e a troca sempre é positiva, né? Verdade, a Lídia Weber, ela escreve aqui, ó, perfeito, dona Alia, para confiar é preciso envolvimento e investimento parental. A gente tem aqui também a participação da Cris, que fala que espera muito pelas reuniões e lives. Logo estaremos ao vivo juntos, essa é a esperança. O João também agradecendo aqui por tantos anos de aprendizagem com a senhora. O Júnior dizendo que ele está com saudade das nossas reuniões presenciais. O João Carlos, que também é psicólogo, está junto com os filhos, mas no mundo deles, que a senhora vinha falando no começo, né? Como a Renata também fala, o brincar junto também é uma forma de envolvimento emocional. Entender que o filho é criança e adolescente, às vezes a casa vem, a família vem, formada por adultos que não têm filhos, estão muito tempo juntos, já criaram suas rotinas, e daqui a pouco vem uma criança, primeiro virando a casa, mudando a decoração da casa, trazendo informações e necessidades que não eram da rotina, né? Exatamente. Cada filho tem um jeito de ser. Mesmo que você adote irmãos, você tem que lidar com situações diferentes. Cada um tem uma idade, cada um tem uma percepção da vida que teve, cada um tem um desenvolvimento diferente. Então, cada filho é um filho diferente. Então, você tem que ser pai diferente para cada filho. E não é fácil. Ser pai e mãe é uma missão muito difícil. E na adoção, eu acho, Adriana, que a adoção é uma missão muito grande para os pais. Você é escolhido. Por que você foi escolhido para construir uma vida? Você foi eleito para isso. Então, temos o privilégio de termos preparação anterior. Eu, no meu tempo, não tinha curso, não tinha nada disso, né? Porque é uma coisa bem antiga. Mas hoje em dia, os pais têm tudo. Os profissionais que vão nos sábados fazer as palestras, vão gratuitamente, voluntariamente. Por que não desfrutar disso? Preguiça, é sábado, é dia de ficar em casa. Não, gente, é o dia de você aprender. Aprender não só para o seu filho, aprender para você mesmo também. Uma vez, num sábado nosso, um pai que estava lá no primeiro dia, na hora de receber a frequência, eu perguntei, e daí, como é que foi? Ele disse, puxa, que lição de vida, com o depoimento que ele ouviu. Então, eles não sabem o que é a vida de criança adotiva, o que eles trazem para a gente, o que eles trazem para nós, o que nós vamos ter que dar conta. Não é fácil. O filho biológico também, o filho consanguíneo também você tem que dar conta do mesmo jeito. Também tem dificuldades. Não pense que falar da sexualidade com o filho biológico é diferente do filho adotivo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem as dificuldades pessoais de quem está educando. Então, prestar muita atenção para o teu filho confiar em você.
O teu filho contar que ele teve uma ejaculação noturna, por exemplo, ele acorda assustado, com o pijama molhado, o que que é isso? Os pais têm que falar, isso é normal, é sinal que seu corpo está se desenvolvendo bem, isso vai acontecer várias vezes, como a menstruação para a menina, como o crescimento das mamas, tem meninas que ficam felizes, o símbolo da feminilidade aparecendo, outras ficam envergonhadas, ficam com dificuldade. Então, aquele sutiã, aquela emoção, aquilo tudo. Então, são pequenas coisinhas que unem os pais e os filhos. Então, tem que ser um momento de aconchego, um momento de carinho, um momento de muita intimidade, um momento gostoso. Eu acho que falar de sexualidade com o filho é um momento gostoso, porque é um momento de falar de vida. Que é coisa mais bonita do que a vida? A vida é linda. Só que as pessoas têm medo da vida, têm medo do seu corpo, têm medo de si mesmo. Então, enfrentar a si mesmo. E vamos em frente. Deixa eu mostrar para vocês, se precisarem, ter a ajudinha dos livrinhos de Convivendo com Seu Sexo nas edições paulinas, que ajuda os pais na conversa, né? Porque tem pais que não sabem como fazer, não só esses meus, mas tem outros temas também, porque a leitura em todos os setores de vida, eles ajudam a conversa. Tantos livros de histórias infantis que são ótimos para você conversar sobre valores, conversar sobre sentimentos. Conversar sobre sentimentos também é conversar sobre sexualidade, né? E a senhora está Muito falando importante. de livros, dona Área, a senhora já tem uma série deles, a senhora junto com a Renata, sua filha, a Lídia, que está aqui com a gente participando, também tem uma série incrível de livros. E quem está participando dessa live junto com a gente aqui também é a editora Juruá, onde vocês podem encontrar boa parte dos livros editados sobre o tema adoção, para se preparar, para entender mais, não é? A Juruá tem uma oferta muito grande de uma literatura muito boa, juruá.com.br, quem não conhece, eles enviam pelo correio, tem livros, saiu um novo da Silvana, do Rio de Janeiro, esses dias, logo virão outros temas por aí, o meu inclusive, vai ter uma novidade logo, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tem que passar aquilo que a gente viveu, passar aquilo que a gente aprendeu, para ajudar um pouquinho que seja, é uma gotinha no oceano que vai ajudar. Que esses pais busquem a leitura. Tem tantos livros ótimos para você ler. Livros Ótimo. A gente está Como? Um ótimo momento que a gente está vendo em casa, com tempo para ler. Sim. Os livros de educação de Samitiba são ótimos para os pais, que é a educação geral, que foi um grande psicólogo já falecido, né? Ele deixou uma literatura muito interessante. Então, buscar não só de adoção propriamente dito, mas buscar de educação em geral também, as leituras, que vão te ajudar a entender a criança, o desenvolvimento. Porque a criancinha, ela passa por fases na hora do desenvolvimento sexual. No começo, fase oral, fase da mamadeira, depois vem a fase anal, depois vem a fase fálica, depois vem a fase de descoberta do corpo do outro, a maturação. Então, isso também, essa evolução sexual da criança, é muito importante que a pessoa leia, porque a criança que vem pela adoção, muitas vezes ela tem ela fica mais tempo numa fase. O filho que está com a família desde sempre, ele vai evoluindo pelos estímulos, vai evoluindo mais dentro de um ritmo. A criança você sabe muito bem que uma criança de 12 anos, de idade cronológica, ela pode ter uma idade mental psicológica de 8, porque ela não teve estímulos. Mas eles são rápidos, gente. Eles ganham num instantinho. A criança é viva, a criança é esperta. E é só ofertar estímulos. Tudo tem que ser ajudado. Ajudar 24 horas por dia. E muitos filhos, hoje a gente tem visto um movimento nos últimos anos que vem mudando o padrão do perfil do filho, que é a adoção de adolescentes. E nesse caso, quando o filho já chega adolescente, e às vezes o filho ou a filha já chegam adolescentes, já iniciaram a vida sexual, já têm namorados e chegam para ser filhos. E daí? Pois é, daí tem que recomeçar, né? Tem que resgatar, fazer um resgate dentro do possível daquilo que não foi falado. Aproveitar os momentos de um filme na televisão, puxar uma conversa, uma novela, puxar uma conversa,
uma revista, revista comum, de moda, de qualquer coisa, puxar assunto para descobrir como é que foi a vida desse filho. Porque ele não vai chegar e vai derramar em cima de você a história dele. Não, ele nem confia ainda. Ele tem que aprender a ser acolhido, se envolver, tudo isso ainda, né? Então, devagar, vai resgatando. E pelo que eu ouço dos pais que adotaram filhos crescidos, isso vai acontecendo normalmente, porque o filho crescido, ele quer ser filho, ele anseia por ser filho, ele tem desespero de ser filho. Então, muitas vezes, ele tem aquela regressão psicológica, não só de fazer xixi na cama, essas coisas, mas nos comportamentos, né? Ele vai se mostrando e você vai descobrindo como é que ele é e vai ajudando, vai conversando, vai vendo o que precisa, dando apoio, devagar. Devagar, com muito bom senso, com bom humor, sem espanto, né? Você tem que treinar, ai, nossa, o que aconteceu? Que horror! Não, tem que agir com naturalidade. E os pais são pegos de surpresa sempre. Então, a naturalidade precisa ser treinada também. Estou entrando na fase da adolescência com meu primeiro filho e é um exercício para mim, é um exercício. Essa nossa conversa está sendo muito importante para o meu momento, Ali. Eu já estou mais de 10 anos no grupo de apoio, para ver como a gente aprende todo dia, como esse exercício de estar junto, de ouvir, dessa troca de experiência, ela faz o nosso dia a dia melhor. Eu tenho aqui várias... Ali, nós estamos com muitas participações aqui. Desculpe até se eu não consegui ler todos os comentários que vocês estão deixando, mas a Cris, ela é de Portugal. Ela fala que lá não tem grupos de apoio, mas Cris, segue a gente pela Angaad, pelo Florescer. Depois eu vou deixar os links lá no Stories, tá? Para vocês seguirem. Você vai ter um grande conteúdo. Eu sei que você já nos acompanha no Facebook, quando a gente fazia nossas reuniões presenciais e transmitia online. Eu me lembro de você com a gente. Então faz isso, segue junto com a gente da forma online para conseguir essa informação. Os livros podem chegar em Portugal, também tem edição. A senhora mesmo não tem uma edição de livro publicado? Adoção Seus Desafios, editada na cidade do Porto. Olha lá, Cris, pertinho de você. A Cris mesmo fala, olha que senhora iluminada, a gente agradece mesmo de sempre poder ter a dona Alia aqui perto da gente para compartilhar toda essa vivência que ela tem da adoção com a gente. Olha, quando se adota irmãos, existe também os ciúmes, a disputa do amor pelos pais. Como dar conta dos ciúmes, a senhora já responde. Cada um com sua particularidade, aqui fala a Renata. Minha filha chegou e 15 dias depois veio a menstruação. E eu já havia conversado com ela sobre o assunto. Olha só aquilo que a senhora estava comentando aqui, né? Existem meninas que menstruam mais cedo, 8 até 7 anos, logo depois que são adotadas. Imagine, né? O corpo reage a essa mudança de vida, né, dona Alia? Cada um tem uma genética, cada um tem um tipo de alimentação. Nós ingerimos hormônios através dos alimentos. Tem muitas influências que se estudam, por que algumas menstruam mais cedo, outras mais tarde. Antigamente, por exemplo, as meninas menstruavam tipo 13, 14, 15 anos. Hoje em dia, menstruam mais cedo. Um dos estudos é da influência da luminosidade, que amadurece pineal, gônadas, etc. Mas isso aí eu não estou bem por dentro desse assunto, porque eu deixei de trabalhar a sexualidade há muito tempo, né? Uma velhinha trabalhando sexualidade não combina. Então, porque eu fazia assessoria, escola, essas coisas. Já foi esse tempo. O tempo é outro. Agora é tempo de ser vovó. Ah, verdade. Mas que bom que a senhora continua com a gente. A Vivi Amaral, ela é mãe de 2 filhos. O Lucas, que é o filho biológico dela, e o segundo filho dela, que nasceu aos 18 anos de idade. Ela fez uma adoção aos 18 anos de idade. Quando ele fez 18 anos. Williams? Aqui, ó, que existem muitas regressões. Veja, ele chegou com 18 anos e fez muitas regressões. E esse é um tema que eu e a Vivi vamos gravar um podcast que em breve vai estar disponível para você aqui no blog Adotaré, tá bom? Tem que ser natural, diz a Vivi. Eu conversei com ela semana passada na live da Angaad, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio, e ela contou essa experiência incrível dela com a chegada do Williams. E ela conheceu ele no
projetos, Nali, foi o primeiro projeto feito no Brasil da adoção nos campos de futebol, que as crianças, os adolescentes vão para o campo de futebol e ela conheceu dentro do grupo de apoio, mas esse projeto que eles eram mostrados no campo de futebol. Adriana, pensando aqui também, enquanto está falando, quem que vai conversar com o filho? É o pai ou é a mãe? Então, enquanto você está se preparando, o casal tem que conversar para os dois saberem dar respostas adequadas na hora que surgir uma situação. Porque o filho vai perguntar para quem? É menino, vai perguntar para o pai ou vai perguntar para a mãe? Tanto faz. Mas você está pronto para responder? Então, nesse momento de preparação, eu acho que o casal devia treinar respostas, ter os conhecimentos e combinarem como vão responder. Também para que os dois tenham a mesma linguagem. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, a criança vai ficar desnorteada. Porque ele vai testar, o menino testa, ele vai pergunta para o pai e pergunta para a mãe. Você sabe disso, você é mãe, eles fazem, eles têm o joguinho deles, né? Então, o casal também tem que se preparar em como responder. O que eu vou responder? É um treinamento que eu sugiro que façam nessa parte da sexualidade. Porque, veja, a esposa tem uma história de desenvolvimento sexual, emocional. O marido tem outra história. Como que cada um viveu a sua história de descobertas, de exercício da sexualidade. Então, trocar essas informações para saber falar com a criança na mesma linguagem. Acho que isso é uma coisa que nós precisamos alertar também os casais, os pretendentes, os futuros pais, né? Tem um comentário aqui, eu sou professora de adolescentes e jovens e muitos relatam que têm dificuldade em conversar com os pais sobre sexualidade, pois tudo é tratado como errado ou pecado. Tem isso, aquela coisa antiga, né? Que não sabiam como responder, dizia que era proibido, que era pecado. Porque era falta de conhecimento, falta de estar de bem consigo mesmo. Aquilo que eu falei antes, a educação passa pela educação do educador. Então, a minha educação influi na forma como eu vou falar. Como é que a gente vai, como é que nós construímos a nossa educação sexual? O que nós aprendemos? Quem que nos apoiou? Quem que nos deu informações? Como que eu percebi os fatos sexuais? Eles me incomodaram? Eles me tranquilizaram? Como é que foi isso? Então, tudo isso influi na forma como eu vou falar com você, com naturalidade, ou com medo, ou com receio, ou com vergonha. Até então, esse é um trauma que não existia. Não sabia o que fazer, é pecado. Não pode, tira a mão, é pecado. Não pode mexer no teu genital, é pecado, é feio, é sujo. Então, essas coisas do passado, esse ranço ainda existe em muitas famílias. É uma coisa que no mundo atual não combina. Eu não sou pelo excesso. Eu acho que tem muito excesso na vida atual também. Muita coisa precoce acontecendo. Mas também não precisa ficar... A virtude sempre está no meio, né? O meio é o ideal para nós, em todos os setores de vida. Um reforço aqui da Renata, do Florescer Adoção, alinhamento educacional dos pais é fundamental. Reforçando isso que a senhora está dando como sugestão aqui de preparo, né? Exato. Os dois têm que ter o mesmo objetivo educacional. Mas para isso, o casal tem que se conhecer bem também. Tem casal que não se conhece bem. Tem casal que bloqueia as suas conversas no início de vida matrimonial, tem suas dificuldades e não se expõem, não se mostram nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu conhecimento. Então, é muito importante que o casal se conheça. No curso de adoção, lá no presencial, a gente sempre trabalha isso, o autoconhecimento. Por mais que você viva junto com uma pessoa, você não conhece ela inteiramente. Você tem que se mostrar, você tem que se dar a conhecer. E todos nós temos a nossa história, temos aquilo que eu chamo de criança interior dentro da gente, que é a nossa história, que está aqui. Eu não apaguei minha história porque eu tenho 82 anos. Ela existe. Eu me lembro bem da minha infância, me lembro bem das minhas coisas, porque elas estão vivas dentro de mim, como estão vivas dentro do teu coração também. Então, isso tudo influi na hora de você conversar com o filho. E não à toa, né, dona Alia, que a gente vê que depois da chegada dos filhos, alguns casais se separam.
Infelizmente acontece. Por quê? Porque mexe com a sua própria história. O que o filho faz aconteceu comigo e eu sofri com isso. Então eu vou rejeitá-lo porque ele está me incomodando. Tiro ele da minha frente porque daí eu não sofro mais. Temos relatos no grupo de adoção sobre isso também. Eu sei de casos de pessoas que se separaram por causa disso. Culpando o filho, devolvendo o filho, ou se separam ou devolvem a criança, o que é um trauma maior ainda, não só para a criança, mas para o casal também. Porque o casal que devolve, ele não vai dormir em paz nunca mais. Eu não acredito que ele vai em paz. Porque é uma coisa horrível, né? Com certeza. Que o preparo é tão importante. Por isso que você saber exatamente quais sentimentos estão te levando para formar a tua família por adoção é tão necessário. E por isso que os grupos de apoio existem. Porque lá nós podemos falar sem receio, sem se sentir julgado, apontado. Porque nós sentimos os mesmos sentimentos, não é, Alia? É aquilo que a Renata fala no grupo de Florescer. O que é falado aqui, fica aqui. Mesmo o histórico do filho. Tem gente que recebe o filho e conta o histórico para a família inteira. Para quê? Para ter mais preconceito? Para ter mais julgamentos? Tudo que a criança faz é por causa daquele histórico. Então, o histórico é do casal, é do pai, é da mãe. Eles precisam saber o histórico para saber lidar com essa criança, para saber entender os sentimentos, o pouco que vem nesse histórico, porque o histórico nunca é completo, os técnicos não têm uma bola de cristal para descobrir tudo da vida da criança, né? É o que eles conseguem resgatar. Então, você tem que ir continuamente sondando, descobrindo, se envolvendo, se doando para essa criança. Porque eu lembro da Lúcia Kussubuski, que fundou a ONG Recriar junto com a Lídia, ela dizia que adoção é doação. E é realmente isso, adoção é doação, é você se doar para alguém. Ser pai e mãe é se doar, é construção. Construir a vida do casal e juntos construírem a vida dos filhos. Dar uma base sólida, um alicerce sólido, para ele poder fazer suas escolhas com discernimento, com sabedoria, com boa base psicológica, emocional e afetiva, né? É verdade. Okay? Alia Paulive, nosso tempo da live está encerrando. Quero agradecer imensamente a senhora, ao Leocádio, você que está ajudando a gente aqui na live, ele também é voluntário do grupo de apoio, a Renata que está aí sempre dando força pra gente em todas as lives que a gente faz. Sozinha, não sei nem ligar esse negócio aí. Muito obrigada. E a você que acompanha na semana. Uma feliz confinamento para todos. Aproveitem esse momento para refletir bastante, para fazer leituras. Eu tenho um site, adoçãosegura.com.br, que tem artigos que você pode ler, tá lá, tem bastante artigo, leia, gente, aproveite, pesquise, se informe. Tire meia hora por dia para fazer isso, para você ir se fortalecendo, você ir se construindo como pai e como mãe, porque ser pai e mãe também é uma construção, né? Um beijo para todos, muito obrigada. Obrigada, dona Alia. Semana que vem eu vou trazer aqui, aviso para vocês em forma de convite, o depoimento de uma família por adoção, que seria a segunda parte do nosso encontro presencial. Obrigada pela presença de vocês. A Alia já disse tudo. É isso, aproveitem esse isolamento para ir para dentro de vocês, para refletir, para estudar, para ler aquele livro que não dava tempo, para ler o artigo da Alia lá do site dela, para acompanhar toda essa produção de conteúdo que os grupos de apoio à adoção pelo Brasil inteiro estão fazendo. Ótimo dia para vocês. Beijo, Tchau. Alia. Até.